Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Também, tudo jóia. O doutor Paulo Casale é geriatra e nutrólogo e a gente vai falar sobre alimentação na terceira idade. Eu comecei o programa falando que, conforme a idade vai avançando, alguns alimentos a gente vai tendo que, se não eliminar, reduzir muito no nosso dia a dia, como, por exemplo, bacon. Faz sentido o que eu falei? Eu falei bobagem? Não, falou certo. A gente tem com a idade mesmo uma maior sensibilidade a alguns tipos de alimento, né? Principalmente porque o nosso trato gastrointestinal está ficando velho como todo o corpo, né? E isso reduz um pouco aquela capacidade dele de digerir tudo, né? De comer que nem um avestruz e não ter problema nenhum, né? Isso com a idade vai diminuindo com certeza, né? Então não é mito, é verdade. Eu estava torcendo para o senhor falar, não, isso que você falou é uma bobagem, Regina. Não. Mas não. Então a gente tem que ser muito mais seletivo e escolher muito melhor os alimentos conforme a idade vai passando. Mudar o critério, né? Sim, com certeza. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. E eu pergunto, é mito ou verdade que o paladar não muda com o passar do tempo? É mito, né? Justamente o contrário. Ele muda sim. Infelizmente, com o passar do tempo, a tendência é que as nossas glândulas gustativas, tudo, elas passem a ter menos sensibilidade com os gostos em geral. Então a gente acaba tendo mais dificuldade de distinguir os sabores. E isso deixa a comida muito mais... Isso, exatamente. Né? Então, muitas vezes, esse é um problema que aumenta a inapetência do idoso e a dificuldade dele aceitar uma alimentação mais diversificada. Perfeito. É mito ou verdade que idosos são mais suscetíveis a infecções alimentares? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque o idoso ele tem um sistema imunológico já mais fragilizado também, né? E o próprio sistema digestivo, né? Tem uma dificuldade maior de eliminar determinadas toxinas e lidar com uma eventual contaminação do alimento. Então ele vai estar mais suscetível do mesmo jeito que a criança também, né? Ela também está mais suscetível a ter determinadas infecções. Então o parâmetro aí é mais ou menos igual. Tanto a criança, né, os dois extremos da vida vão ter mais essa facilidade. Doutor Paulo, quando a gente fala de idoso, a gente está falando de que idade? Então, aqui nos países em desenvolvimento, né, é caracterizado como terceira idade, né, o idoso, as pessoas acima de 60 anos. Mas para trabalhos e nos países desenvolvidos é a partir dos 65. E se fala numa quarta idade a partir dos 80. Em que lugares? Todos os lugares. É nomenclaturado de uma maneira assim, até para você identificar em trabalhos, em pesquisas, a quarta idade como sendo indivíduos a partir dos 80 anos. Para a gente ter uma referência, né? Isso, exatamente. Perfeito. É mito ou verdade que a alimentação fracionada diariamente não é recomendada nessa etapa da vida? Não, ela é recomendada, né? Então a gente tem que fazer uma alimentação mais fracionada com o passar dos anos, pela questão principalmente da dificuldade do seu trato digestivo de digerir tudo de uma maneira muito rápida. Então você tem que comer menos e mais vezes durante o dia, para poder, até com isso, você abranger um conjunto maior de nutrientes, de alimentos mais diversificados. Perfeito. Né? É mito ou verdade que idosos sentem mais sede? Não, né? Muito o contrário até, né? Isso é uma coisa que a gente vê demais no consultório, na prática do dia a dia, né? Idosos que bebem pouquíssima água ou até não bebem água durante o dia todo, né? Que é um problema. É um problema sério. A desidratação talvez seja a principal causa de confusão mental em idosos. Nossa, tá? Então, idosos doutor. lá da quarta idade, né, que tem 80 anos ou mais, que não ingerem água e que já têm, às vezes, uma saúde mais fragilizada por insuficiência cardíaca, por quadros demenciais, eles vão ter muita chance de aumentar a confusão mental simplesmente por fato de eles estarem desidratados. Que impressionante, não? É mito ou verdade que bebidas com cafeína e álcool influenciam negativamente na produção de cálcio para o corpo? Sim, isso é verdade. Tanto na produção como na absorção, né, e na utilização desse cálcio pelos ossos, né? Então a cafeína ela vai ser um depletor de cálcio, de outros minerais do osso. Então não podemos exagerar muito no cafezinho, né, e nem nos chás que tem cafeína, né? Então chá mate, chá preto, chá verde, eles contêm uma quantidade alta de cafeína. Pode se tomar, obviamente, mas sem aquele exagero. E quanto mais idade,
Menos café. Isso. Para a gente ter uma noção, o que é considerado exagero, em linhas gerais? Então, cafezinho, 3 xicrinhas por dia estaria bom. Pequenininhas? Sim, isso, 3 xícaras de café, né, por dia. Tanto isso seria... faz todas juntas ou espalhadas durante o dia? Não, o ideal é que você espalhe um pouco, até porque se você concentra isso tudo, né, numa quantidade maior, isso pode te gerar mais efeitos imediatos da cafeína, né? Então a cafeína ela é um estimulante. Então o idoso normalmente tem já uma pressão alta, já tem às vezes uma arritmia, isso pode estimular, né, a aumentar mais a pressão, o coração palpitar mais. Eu pergunto isso porque nós falamos anteriormente que o idoso tem às vezes uma certa inapetência. Isso. E eu conheço alguns idosos que adoram um cafezinho. Sim. E aí se a gente tira o cafezinho, vai ficando tudo muito sem graça. Não precisa tirar, mas às vezes tem aqueles... Pode fazer mais idosos... ralinho o café? Isso, faz mais fraquinho, né? E para ele poder tomar até 3 por dia, acho que tá bom, né? Um de manhã, um de tarde e um mais no finalzinho do dia. Perfeito. Às vezes se ele tem insônia também, não é bom tomar um café muito próximo da hora de dormir, né? Então, deixar para tomar o último cafezinho até umas 4 horas antes do horário dele deitar. Ótimo. Né? Mais um. É mito ou verdade que vitamina C ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares? É verdade. A vitamina C, ela ajuda não só nisso, né? Mas uma série de funções no organismo, né? É uma vitamina muito importante. Ela tem uma ação vasodilatadora, né, e por isso ela vai ajudar bastante na questão da saúde cardiovascular. Ela é uma vitamina antioxidante muito importante, então ela vai ajudar nos processos de envelhecimento, a regular todo esse processo, né, e evitar que a pessoa tenha um envelhecimento além daquilo que a idade cronológica dela demonstra, né. Então ela é uma vitamina muito importante, né, questão imunológica, né, vai ajudar na prevenção de resfriados, gripes. Ela tem essa função, sim. Dr. Paulo Gasali, vamos falar então dos alimentos essenciais na terceira idade? São essenciais, precisa ter tudo isso. Precisa ter uma gama variada, né, de alimentos que a gente chama de comida de verdade, comida natural mesmo, né? Então, quanto mais variedade você tiver, melhor, porque mais oferta de nutrientes você vai ter, né? Aquela questão do prato colorido, né? Que a cor dos alimentos, elas mostram justamente o tipo de nutriente que ele contém, né? Então isso é bastante importante, variar muito essa questão dos vegetais, principalmente, para você ter uma quantidade de nutrientes adequada. Então, vegetais coloridos. Ovo. Ovo é importante? Muito importante. Muito importante. Eu considero o ovo uma fonte fundamental, primordial de vários nutrientes. Colina, né? A gema do ovo tem colina, que é muito importante para a memória, para formar um neurotransmissor chamado acetilcolina. Quantos ovos por dia? Olha, estamos falando de linhas gerais. Um ovo por dia seria, vamos dizer, uma quantidade mínima boa. Dependendo da situação, dependendo da condição do paciente, ele poderia até comer mais do que um ovo. Mas um ovo não teria problema nenhum. Essa questão de que o ovo vai subir o colesterol, isso não existe mais. Isso é uma bobagem. Tem muitas outras coisas que vão subir o colesterol e não um simples ovo. O ovo vai fazer bem. O ovo vai fazer bem. Já falamos da água. Sim. Aqui é peixe ou é carne branca em geral? O peixe, eu diria para você que ele é mais saudável do que a carne branca em geral. Tá? Então, se você tiver que escolher uma proteína animal para consumir, talvez o peixe seja o melhor. Tá? Mas a carne do frango, a carne das aves em geral, também é uma carne de boa qualidade. Principalmente se você conseguir comprar ela, que a gente chama de caipira ou orgânico, né? Que aí seria melhor ainda, que estaria livre dos hormônios, né? Daquele monte de porcaria que às vezes eles colocam pro bichinho crescer, né? Doutor Paulo, e carne vermelha, carne de porco, não é indicado ou pode com moderação? Pode, dependendo da situação, obviamente, né? Se a pessoa não tem nenhum problema grave, né? De entupimento de vasos, de aterosclerose, de problema cardíaco importante, e gosta de consumir uma carne vermelha, uma vez por semana não tem problema nenhum. Vegetais em geral? Vegetais tem que ser a base da alimentação de qualquer idade, principalmente no idoso, né? Então, eu diria para você que 70% a 80% da alimentação é com vegetais em geral, vegetais variados, que nem está aqui exposto na mesa, né? Então, legumes, hortaliças, verduras, oleaginosas, tá? Nenhum proibido? A princípio não, tá? Diria assim, se a pessoa tem um ácido úrico muito elevado, né, muito problema, de repente o tomate, né, os alimentos cítricos, o limão, eles podem influenciar um pouquinho, mas a princípio não teria problema para a população em geral, não. Tá? E oleaginosas que são importantes em todas as fases da vida, eu amo. Sim. Vale amendoim, vale nozes, castanha, vale tudo? A amendoim não é oleaginosa, a amendoim é leguminosa, ela é parente do feijão, então ela é outra classificação. Não entra? Não, oleaginosas são as castanhas,
nozes, avelã, amêndoa, essas são as oleaginosas. Elas são mais nutritivas, né, ou estão mais indicadas do que, por exemplo, as leguminosas, que também são importantes, mas muitas vezes elas podem dar problemas gastrointestinais, né, de gases, de flatulência. As oleaginosas já causam menos esse tipo de problema e tem uma quantidade melhor de nutrientes, vamos dizer, mais balanceados. Então, amendoim não é? Não é oleaginosa, é leguminosa. Entra na turminha do feijão, do grão de bico, isso, da lentilha. Exatamente. Aprendi exatamente. isso agora. Por Exatamente. isso que o efeito é muito diferente no corpo. Isso. É outra coisa. É outra coisa, exatamente. Aprendendo. Vamos para as perguntas que o pessoal de casa mandou? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta foi mandada na tela. Só que não. Agora sim, não. Só que não. Na tela. E eu não sei a pergunta, não posso nem fazer. Luciana. Minha mãe tem 65 anos e praticamente só se alimenta de comidas cozidas. Essa forma de preparação pode interferir nas vitaminas e minerais dos alimentos? Ótima pergunta. Com certeza, influenciar e muito. Porque na hora que você faz o cozimento do alimento, principalmente se você faz ele na água, as vitaminas hidrossolúveis, né, que são basicamente as vitaminas do complexo B, a vitamina C e alguns minerais, vão se perder para essa água toda que está servindo de base para o cozimento. Então é importante que você cozinhe no vapor, então faça o cozimento no vapor, que é muito mais indicado por causa disso, né? E se você fizer na água, tiver que fazer alguma coisa na água, que você deixe o alimento com a casca, que você procure não cortá-lo, ou se cortar ele em grandes pedaços, porque isso vai ajudar a perder menos. E se você puder aproveitar aquela água que foi cozido o alimento, melhor ainda, usar ela para fazer alguma outra coisa, ou até para beber de repente. Uma sopa, um caldo. Isso, exatamente. Tá? Então, se você cozinha em grandes quantidades de água e pica muito o alimento, você vai perder. Vitamina C, por exemplo, você perde 70% da vitamina C. Então, o vapor é uma ótima alternativa. Uma ótima alternativa. Porque tem gente que não gosta de comida crua, só gosta dela cozida. Então, no vapor, resolve. No vapor, você perde um pouco, mas bem menos. Perfeito. Né? Próxima pergunta é enviada pela Clarissa. Tenho 63 anos e costumo substituir um prato de comida no jantar por lanche natural e fruta. Isso pode causar efeitos colaterais no futuro? Essa é uma outra pergunta boa. O lanche, né? Precisa ver como é que é o que constitui esse lanche, né? Então, o lanche normalmente a pessoa come um pão, muitas vezes é um pão branco, né? Com uma fatia de queijo, né? Um pedaço de frios. Às vezes é só um pão com manteiga, então não tem uma coisa, um valor nutricional bom, adequado, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa muito no consultório, principalmente com idosos, né? Que muitas vezes tem dificuldade ou preguiça de cozinhar, de ter lá aquela comida pronta. Então, lança a mão do lanche à noite, então faz o café da manhã à noite também. Então, repete, então, aquele pãozinho com manteiga e cafezinho com leite de manhã e de noite. E o valor nutricional disso acaba deixando muito a desejar, né? Então a pessoa precisaria optar por um outro tipo de alimento à noite, pelo menos variar, né? Intercalar 3, 4 dias na semana, come uma sopa, né? Uma salada, um arroz e feijão, alguma coisa assim mais nutritiva à noite, tá? O lanchinho deixar, não todos os dias, né? Dar uma diminuída nessa quantidade. Tá. Mais uma pergunta enviada pelo José. Como estimular o intestino preguiçoso a funcionar melhor? Isso é outra pergunta muito boa, né? Que a prevalência disso no consultório é muito grande, né? Principalmente entre as mulheres. Então a gente vê isso em mulheres jovens e mulheres idosas. O intestino não funcionante, ele vai prejudicar muito a absorção de nutrientes, a eliminação de toxinas, além de deixar a pessoa se sentindo muitas vezes mal, né? Com aquele estufamento, com aquele mal-estar. Então ela precisa aumentar, a primeira coisa é aumentar a quantidade de água. Sem água, o intestino não funciona. Não vale suco? Pode substituir de uma certa maneira, mas o ideal seria a água mesmo. A pessoa tentar tomar água, se não consegue tomar água porque não gosta do gosto, ou porque não tem gosto, aromatiza a água, coloca umas gotinhas de limão, um pauzinho de canela na água, umas folhinhas de hortelã. Isso pode disfarçar um pouco o gosto e ajudar ela a conseguir ingerir mais líquido, né? De 1 litro a 1,5 litro de líquido por dia, no mínimo, tá? Para conseguir fazer todas as ações que a água tem que fazer no corpo, né? Aumentar a quantidade de fibra. Não adianta você aumentar a fibra se você não aumentar a água, porque a fibra vai fazer o efeito contrário, vai te dar mais constipação ainda se você não tiver líquido para fazer aquele bolo fecal, né? Armar o bolo. Então essas seriam as principais dicas, né? Você aumentar a quantidade de água
e aumentar a quantidade de fibras na comida. Ô, doutor Paulo, eu já vi aqui a doutora Maitê, um outro médico que eu não me lembro quem agora, acho que o doutor Liboni, falaram de probióticos. Sim. Na terceira idade, tem alguma restrição ou também é recomendado probiótico? Sim, recomendo probióticos sim, eu prescrevo probióticos, mas só que eu faço isso muito individualizado e particularizado. Porque, por exemplo, se o indivíduo tem uma tendência a intestino mais preso, ele vai precisar de um grupo de probióticos. Se ele tem uma tendência a intestino mais solto, ele vai precisar de outro grupo de probióticos. Tá. E se você não faz essa diferenciação, você pode acabar complicando mais ainda a saúde dele. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pelo Miguel. Existem alimentos que podem ajudar no desejo sexual na terceira idade? Então, existem algumas coisas que podem melhorar um pouquinho isso sim, né? Mas de uma maneira geral, o que eu acho que seria importante? A pessoa, para ter uma vida sexual boa e plena na terceira idade, ela precisa estar bem de saúde. E para ela estar bem de saúde, um dos pilares principais é ela se alimentar bem. Se alimentar bem significa você comer de uma maneira diversificada, comida de verdade, de uma maneira geral. Então não adianta você se focar ou se prender, né, em algum alimento específico que vai te ajudar, se você no geral está com a alimentação totalmente desbalanceada. Então eu diria que aí o mais importante é a pessoa se alimentar de uma maneira adequada, comer de tudo, e aí sim, se precisar, a gente dá alguma medicação ou ajuda ela com algum outro tratamento que não propriamente o alimento específico para isso. Acho que a alimentação tem que ser um geral mesmo. Ô, doutor Paulo, sem querer ser leviana, mas assim, existem alguns alimentos que são quase que proibidos na terceira idade? Bacon, açúcar, álcool... Tudo o que não faz parte do conjunto de alimentação natural, né, alimentos de verdade, devem ser restringidos, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se o idoso ele tem um colesterol muito alto ou um diabetes, aí ele vai precisar restringir muito mais a questão do açúcar, a questão das gorduras. Para valer, restringir para valer. Exatamente, tá? O intestino do idoso muitas vezes já é mais sensível, então se ele comer mais gordura ele vai acabar tendo mais problema, né? Então precisa ter realmente uma maleabilidade bastante grande aí com essa questão alimentar. E aí a família pode cuidar disso, mas a própria pessoa, né, doutor Paulo? Sim, exatamente. E a família precisa incentivar isso, precisa ajudar nisso, né, para poder o idoso ter um estímulo maior para poder fazer essas mudanças, esses ajustes na alimentação. Sem que seja um castigo, porque senão a vida fica muito difícil. Sim, exatamente. Não pode considerar isso como realmente um castigo. Tem que ser uma mudança, mas uma mudança com prazer, né, para ele saber que ele vai ter benefícios com aquelas mudanças. Ótimo. O doutor Paulo Casale é médico, geriatra e nutrólogo e o site dele é paulocasale, com S, paulocasale.com.br. Encontra o doutor Paulo no Face? Encontra sim, como DR de doutor Paulo Casale, geriatria e nutrologia domiciliar e consultório. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Tudo de bom, até a próxima. Com Deus, obrigada.